Lei binomial de probabilidade. A primeira questão, a segunda, aliás, diz o seguinte: numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente e a probabilidade de acusar a cor verde é 2/3. Então, a probabilidade de sair verde é 2/3. E acusar a cor vermelha é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz em cada um dos semáforos. Qual a probabilidade de essa pessoa ter observado exatamente um sinal na cor verde? Um sinal na cor verde. Então, seria o seguinte: é como se o primeiro sinal que ela enxergasse fosse verde e todos os outros fossem vermelhos. Todos os outros fossem vermelhos. Tá? Então, vamos lá. A probabilidade dela enxergar verde no primeiro seria 2/3. E vermelho seria 1/3. Então, aqui 1/3, 1/3, 1/3. E assim vai. Gente, existem 10 semáforos. 10 semáforos. Então, a probabilidade seria 2/3 vezes 1/3 elevado a nona. Tudo bem? Então, vai dar 2/3 vezes 1/3 elevado a nona. E isso daria 2/3 elevado a décima. E se você marcar, você erra. Por quê? Porque o verde poderia ser o primeiro, mas ele poderia ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ou décimo. Em outras palavras, a gente tem que multiplicar por todos os anagramas possíveis dessa palavra, que corresponde a 10 fatorial sobre 9 fatorial. Por que divide por 9 fatorial? Porque a cor vermelha repete 9 vezes. E 10 fatorial por 9 fatorial dará 10. Portanto, será 2/3 vezes 1/3 elevado à nona vezes 10 fatorial por 9 fatorial dá 10. Correspondendo, então, a 20 sobre 3 elevado a décima. 20 sobre 3 elevado a décima. 20 sobre 3 elevado a décima não tem, mas tem 10 vezes 2, que é 20 sobre 3 elevado a décima. Correspondendo à alternativa A. A probabilidade de um casal ter um filho de olhos azuis é igual a 1/3. Se o casal pretende ter 4 filhos, qual a probabilidade de ele ter, no máximo, 2 olhos azuis? No máximo, 2 olhos azuis, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Então, ele pode ter os 4 filhos com olhos azuis. Correto? 4 filhos com olhos azuis. Ele pode ter 2 filhos, aliás, 3 filhos com olhos azuis e um não.
pode ter 2 filhos com olhos azuis e 2 não. Pode ter um filho com olho azul e 3 não. Ou pode ter nenhum filho de olho azul. Correto? Então, essas são todas as possibilidades. O que ele quer? Ele quer, no máximo, 2 tenham olhos azuis. No máximo, 2 tenham olhos azuis. Então, seria, no máximo, 2 tenham olhos azuis, seriam ou os 2 têm olhos azuis, ou um tem olho azul, ou nenhum tem olho azul. Então, o que eu quero seria isso aqui. 2 tem olho azul, um tem olho azul, ou nenhum tem olho azul. Então, vamos calcular a probabilidade. Olha, podia calcular os 3 aqui, ou pode calcular esse menos esse, né? Eu vou calcular os 3. Vou calcular os 3. Então, vamos pensar, ó. Inicialmente seria olho azul e 2 não. Olho azul e 2 não. A probabilidade de sair um filho de olho azul é 1/3. Portanto, de ele não ter olho azul, será 2/3. Só que os filhos de olhos azuis podem ser os 2 primeiros, os 2 últimos, pode estar alternado, pode estar interpolado. E como eu vou fazer para calcular todos os arranjos possíveis? Basta eu multiplicar pelo número de anagramas dessa palavra. Ou seja, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Beleza? Então, esses são dois olhos azuis e 2 não. Mas ele pode ter também um de olho azul e 3 não. Um de olho azul e 3 não. Probabilidade de ter um olho azul é 1/3. Tá? E a probabilidade de não ter seria 2/3. Mas o filho de olho azul pode ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Então, daria 4 possibilidades. Ou fazendo da maneira padrão, vamos dizer assim, seria 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Professor, posso pôr 4 direto? Pode, sem problema nenhum. Outra possibilidade é nenhum filho ter olho azul. Então, aqui seria 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Beleza? Vamos fazer as continhas, então? Fazer as contas, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 fatorial é 24. 24 por 2, 12, por 2, 6. Então, vai dar 4 vezes 6, vai dar no numerador 24, sobre 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Segunda possibilidade, aqui vai dar 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32, sobre 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 32 sobre 81. Finalmente, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, sobre 81. Tudo bem? Então, o número de possibilidades seria a soma desses 3 itens aqui. E a soma desses 3 itens
corresponderá a, deixa eu fazer aqui no cantinho, ó, 24 mais 32 mais 16. Resultará em 6 mais 2, 8, 8 mais 4, 12, sobe 1. 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai dar 72 sobre 81. Só que 72 sobre 81 dá para eu dividir por 9. 72 por 9 dá 6. E 81 por 9 dá 9. Então, dará... perdão, aqui dá 8, né? Errei. 72 por 9 dá 8. 8 sobre 9. E 8 sobre 9 corresponde à alternativa C. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato para determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas, cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então, o psicólogo faz a 10ª pergunta ou a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,2%. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é igual a... Gente, termina na 5ª pergunta. Termina na 5ª pergunta. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta, a quarta pergunta e a 5ª pergunta. A gente tem 5 perguntas. O teste acaba na 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Se terminou na 5ª, o que acontece? Com certeza, o candidato errou a 5ª pergunta. Com certeza, o candidato errou a 5ª pergunta. E esta foi a segunda vez que ele errou. Então, ele errou aqui, ó, em uma das vezes. Vou colocar que ele errou aqui na terceira vez, por exemplo. Bom, errou na terceira vez. Se ele errou na terceira vez, na primeira ele acertou, segunda ele acertou e quarta ele acertou. Mas ele poderia ter errado na primeira, segunda, terceira ou quarta vez, né? Só na 5ª que é certeza. Então, a probabilidade de ele errar a 5ª pergunta, a probabilidade de ele errar a 5ª pergunta seria 0,2. Então, esse 0,2 é fixo. E com certeza ele errou a 5ª pergunta. Agora vem as outras perguntas aqui. Vamos lá. A probabilidade, nesse caso aqui, ó, seria diferente. Como vai ficar nesse caso? Preste atenção. Se a probabilidade de ele errar é 0,2, de ele acertar, então, seria 0,8. Acertar a segunda pergunta, 0,8. Errar a terceira pergunta, 0,2. E acertar a quarta pergunta será 0,8. 0,8. Beleza? Então, ficou tudo isso aqui, ó. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2, que é essa parte fixa. Vou até deixar aqui. 0,2, que é a parte fixa. Gente, o que acontece aqui, ó?
Ele poderia ter errado a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Portanto, nós temos 4 possibilidades aqui. Então, ficaria assim, ó, 4, ou da maneira padrão, que é o quê? 4 fatorial dividido por 3 fatorial. 4 fatorial dividido por 3 fatorial dá 4. 4 vezes 0,8 elevado ao cubo vezes 0,2 vezes 0,2 dá 0,2 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, essa conta vai dar 0,08192, que corresponde à alternativa B. Aula de médias, questão de número 1. Calcule as médias aritmética A, geométrica G, harmônica H e aritmética ponderada, com pesos 1, 2, 3, respectivamente, dos números 6, 4 e 9. Dos números 6, 4 e 9. Gente, o que é a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que a soma dos 3 números dividido por 3. Portanto, vai dar 6 mais 4 mais 9 dividido por 3. Soma dos 3 números dividido por 3. 6 mais 4, 10 mais 9, 19 sobre 3. Fazendo essa continha, 19 dividido por 3 vai dar 6,33333 e assim vai. Uma dízima periódica. Tudo bem? Então, esta seria a média aritmética. E a média geométrica? A média geométrica seria a raiz cúbica, como são 3 números, então vou fazer a raiz cúbica de 6 vezes 4 vezes 9. Então, isso seria igual a raiz cúbica. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 9 dá 240 menos 24, que equivale a 216. E a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Finalmente, a média harmônica. A média harmônica é a mais complicada de todas. O que diz a média harmônica? A média harmônica é o inverso da média dos inversos. O inverso da média dos inversos. Então, vamos lá, ó. O inverso, 1 sobre a média dos inversos. Como ficaria a média dos inversos? A média dos inversos seria 1 sexto mais 1 quarto mais 1 nono, tudo isso dividido por 3. Então, é o inverso da média dos inversos. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui a espessura das canetas, fica melhor para vocês. Ótimo, já estou com as canetas novinhas. Então, olha só, o inverso da média dos inversos. Vamos calcular. Então, vai ficar 1 sobre a média dos inversos. Vamos lá, ó. Vamos tirar o MMC entre 6, 4 e 9. Tirar o MMC entre 6, 4 e 9. Se eu tirar o MMC entre 6, 4 e 9, vai dar por 2, dá 3, 2 e 9. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Então, dá por 2, dá 3, 1 e 9. Depois, aqui dá por 9.
9 vezes 2, 18. 18 vezes 2 dá 36. Então, o MMC vai ser 36. 36 dividido por 6 dá 6 vezes 1, 6. 36 por 4, 9. 9 vezes 1, 9. 36 por 9, 4. 4 vezes 1, 4. Tudo isso dividido por 3. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 4 dá 19. Então, vai ficar assim, 1 sobre 19 sobre 36, e 19 sobre 36 dividido por 3. As cores ajudam aí a gente ver. Aqui, ó, dá para a gente multiplicar, então vai ficar igual ao inverso, ó, o inverso de 19 sobre 108. Então, isso tudo seria equivalente a 108 dividido por 19. Equivale a 5,68. E eu queria dar uma pausa antes de calcular a média aritmética ponderada para te falar a desigualdade das médias. Gente, as médias, a média aritmética sempre será a maior de todas. Então, a média aritmética é maior ou igual à média geométrica e sempre será maior ou igual à média harmônica. Olha que interessante. E as notas da escola são calculadas pela média aritmética. Ou seja, é sempre a maior média possível que é calculada para você aí na escola. Então, é sempre a média aritmética. Além dessas três médias, a gente tem a média, o autor pede a média ponderada. Gente, o que cai no vestibular? Cai no vestibular só a média ponderada e a média aritmética. Só a média ponderada e só a média aritmética. O restante não cai, não cai. Raramente vai cair, tá bom? Raramente. Vamos lá, então. Deixa eu descer um pouquinho essa questão. Deixa eu descer ela aqui. Cara, agora eu estou dominando, vocês repararam, né? Estou mais apanhando igual. Ó, além dessas médias, falta eu calcular a média ponderada. Como é que se calcula a média ponderada? A média ponderada tem peso 1, 2 e 3, ou seja, é 1, respectivamente com 6, então vai ficar 1 vezes 6, mais peso 2 com o 4, mais o peso 3. Peso 3. 3 aqui seria 9, dividido pela soma dos pesos. Então, vai ficar 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, e 9 vezes 3 dá 27. Tudo isso dividido por 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. 6 mais 8 dá 14. 14 mais 27 dá 41. 41 sobre 6. 41 sobre 6 seria a média ponderada. E 41 sobre 6 vai dar aproximadamente 6,83. Aí você pode falar, mas a média ponderada é maior que a média aritmética. É claro que é, né, gente? Mas aí tem os pesos são arbitrários, a gente pode escolher qualquer peso.
Então, eu posso escolher os pesos na ordem que vai ficar maior, posso escolher pesos que vai dar menor, né? Então, varia bastante aí a média ponderada. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com as frequentes. Peraí, disfarce. Vamos começar tudo de novo. Começar tudo de novo aqui. Então, 2. Vamos lá, agora vai. Ó, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Por funcionários. Essa pesquisa, realizada em uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Beleza, estão nesse quadro aqui. A média do número de acidentes por funcionário, ele quer o número de acidentes por funcionário. Na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa Então, vamos lá. Ele quer a média por funcionário. Então, ó, a gente vai descobrir o número de acidentes por funcionário, que eu vou chamar de N. Então, número de acidentes por funcionário. Vamos lá, então, ó, quer dizer aqui que eu tenho, ó, 50 funcionários sofreram 0 acidentes. Então, 50 funcionários, 0 acidentes. Mais 17 funcionários, 1 acidente. 17 funcionários, 1 acidente. Então, 17 vezes 1 vai dar um número de acidentes. 15 funcionários, 2 acidentes. 15 funcionários, 2 acidentes. 10 funcionários, 3 acidentes. 10 funcionários, 3 acidentes. 6 funcionários, 4 acidentes. 6 funcionários, 4 acidentes. E, finalmente, 2 funcionários, 5 acidentes. 2 funcionários. Opa, peraí que aqui é o funcionário. 2 funcionários. 2 funcionários, 5 acidentes. Beleza? Tudo isso dividido por o número de funcionários. O número de funcionários são 100. Então, aqui ó, vai dar o número de acidentes por funcionário. Será igual a 50 vezes 0, 0. 17 vezes 1 dá 17. 15 vezes 2 dá 30. 10 vezes 3 dá 30. 6 vezes 4 dá 24. 2 vezes 5 dá 10. Tudo isso dividido por 100. O número de acidentes por funcionário, então, seria 30 mais 30, 60. 60 mais 10 dá 60 mais 10, 70. 70 mais 24, 94. E 94 mais 17 vai dar 111.
111 dividido por 100. Então, n é igual a 1,11, que corresponde à alternativa D. A avaliação de rendimento de um dos alunos do curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra a figura, que é a média ponderada. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas no período seguinte. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Então, bom ou excelente. Bom ou excelente vai de 7 até 10. Ele já realizou 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1. Aqui, ó, tá faltando a prova da disciplina 1. Beleza? Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Ok, gente, a nota mínima tem que ser, a média ponderada final será 7. E a nota da disciplina 1 eu vou chamar de U. U em homenagem a 1. Então, a média ponderada aqui, ó, a média ponderada tem que ser, com certeza, maior ou igual a 7. Se a média ponderada tem que ser maior ou igual a 7, e a nota é ponderada pelos créditos, então nós teríamos o seguinte: qual seria a média ponderada? Então seria 12 vezes a nota U, 12 vezes a nota U, mais 4 vezes a nota 8, 4 vezes a nota 8, depois 8 vezes a nota 6, mais 8 vezes a nota 6, mais 8 vezes a nota 5, mais 8 vezes a nota 5, mais 10 vezes a nota 7,5, mais 10 vezes a nota 7,5. É a nota ponderada pelo número de créditos. E qual seria o número de créditos? O número de créditos será a soma dos números com a bolinha, que é 12, mais 4, mais 8, mais 8, mais 10. Então, quando você fizer a média ponderada, procura identificar os pesos para depois você não ficar em dúvida com o que é peso, pois na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Bem? Então vamos lá. Fazendo essa conta, obteremos 12U mais 8 vezes 4, 32, mais 8 vezes 6, 48, mais 8 vezes 5, dá 40, mais 10 vezes 7,5, dá 75. Tudo isso dividido por, vamos fazer essa soma, 12 mais 8 dá 20. 20 mais 8, 28. 28 com 4, 32. 32 com 10, 42. Maior ou igual a 7. Conferir aqui.
12 com 8 dá 20, com 4, 24, 24 com 8, 32, com 10, 42. Isso não. Então, dá para passar o 42 aqui, ok? Então, vai ficar 12U mais, vou fazer essa conta aqui, ó. 48 mais 32 dá 80, 80 mais 40 dá 120, e 120 mais 75 dará 195. 42 vezes 7, 2 vezes 7, 14, sobe 1, 7 vezes 4, 28, com 1, 29. Então, 294. Então, 12U tem que ser maior ou igual, vamos subtrair aqui, 294 menos 195 vai dar 99. Então, U terá que ser maior ou igual a 99 dividido por 12. Aqui dá para dividir por 3. Dividindo por 3, esse cara é igual a 33 dividido por 4. A média geométrica de n números positivos é definida como raiz de índice n do produto desses n números. Então, ó, a média geométrica é definida por raiz de índice n do produto de n números. Então, por exemplo, x1 vezes x2 vezes, e assim vai até o xn, né? Então, é a raiz índice n do produto de n números. Se a média geométrica de 3 números for 3 e a média geométrica de outros 3 números for 12, qual é a média geométrica dos 6 números? Rapaz! Então, vamos supor que eu tenha 3 números. A média geométrica 1, eita, a média geométrica 1 de 3 números seria x1, x2, x3. Então, ó, essa é a média geométrica dos 3 números. Segundo o enunciado, a média dos 3 números é 3. Então, 3 é igual a raiz cúbica de x1 vezes x2 vezes x3. Essa seria a média dos 3 números. Se eu elevar todos os números ao cubo, olha que interessante. Vai ficar 3 ao cubo é igual a x1 vezes x2 vezes x3. Tudo bem? Então, a média dos 3 números será x1 vezes x2 vezes x3. E a média geométrica de outros 3 números, então a média geométrica 2, será raiz cúbica de x4 vezes x5 vezes x6. E a média dos outros 3 números será 12. Então, 12 é igual a raiz cúbica de x4, x5 e x6. Esta seria a raiz cúbica. Se eu elevar ao cubo aqui, ó, se eu elevar ao cubo aqui, vai ficar o seguinte: 12 ao cubo é igual a x4 vezes x5 vezes x6, porque aqui vai cancelar, né? Então, x4 vezes x5
vezes x6. Tudo bem? x4 vezes x5 vezes x6. Então, vamos pensar. Ele quer a média geométrica dos 6 números. A média geométrica de 6 números seria raiz sexta de x1, x2, x3 vezes x4, x5, x6. Então, a média geométrica solicitada, que é a que ele quer, a média geométrica solicitada que ele quer, será solicitada que ele quer, acho que é pleonasmo, mas tudo bem. Raiz sexta de a primeira média, x1 vezes x2 vezes x3, dá 3 ao cubo. Nossa. Vezes a segunda média, que é x4 vezes x5 vezes x6, é igual a 12 ao cubo. Então, a média geométrica seria a mesma coisa que raiz sexta de 3 vezes 12, tudo isso elevado ao cubo. 3 vezes 12, tudo isso elevado ao cubo. Dá para cancelar, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a média geométrica, aí a média geométrica será raiz quadrada de 3 vezes 12, 36. E a média geométrica, então, raiz de 36 será 6, correspondendo à alternativa B. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009, ó, março de 2008 a abril de 2009, então ele quer a mediana. Gente, a mediana é o número que aparece exatamente no meio quando os termos estão em ordem. É o número que está exatamente no meio quando os termos estão em ordem. Então, vamos pensar, ó. O primeiro termo aqui que a gente tem é o 6,8. Eu vou colocar ele em ordem aqui, ó. 6,8 é o primeiro termo, beleza? Depois do 6,8, tem o 7,5. 7,5 seria o segundo termo. O terceiro termo é o 7,6, que é repetido 2 vezes. Portanto, 7,6, 7,6, repete 2 vezes. Depois do 7,6, virá o 7,7. 7,7. Tem que colocar em ordem, gente, senão a gente erra. Depois do 7,7 vem o 7,9 duas vezes. 7,9, 7,9 duas vezes. Depois tem o 8,1. O 8,2. O 8,5 aparece duas vezes. 8,5, 8,5 e 8,5, 8,5 aparece duas vezes. O 8,6, o 8,6 aparece uma vez. O 8,9 e o 9. Deixa eu usar mais um pouquinho
Aí foi muito, né? Ó, 8,9 e o 9. Tudo bem? Então, o número que está exatamente no meio. Quantos termos tem vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O termo que está exatamente no meio seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria esse cara aqui, ó. O termo que está exatamente no meio é esse cara, que você fala, ué, não existe, verdade. Quando o número de termos for par, a mediana será a média dos dois números que estão no meio. Então, a mediana, nesse caso, será igual a 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Fazendo essa conta, vai dar 8. 8%, que corresponde à alternativa B. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entra como o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao quinto andar. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas? Vou até mudar a cor aqui, ó. A moda do número de pessoas no elevador. Gente, o que é a moda? A moda é o número que mais aparece. O aluno que é mais afobado, ele vê aqui, ó, que o número que mais aparece é o 2. E fala, já sei, a moda é 2, a alternativa A de armadilha. Se você marcar, você erra. Por quê? Porque o autor deixou bem claro que ele quer a moda do número de pessoas no elevador. Então vamos pensar, ó, no térreo. Quantas pessoas tinham no térreo? 4. 4 pessoas no térreo. Chegou ao primeiro andar, o que aconteceu? No primeiro andar, inicialmente havia 4 pessoas, são as pessoas do térreo. E aí o que aconteceu? Entraram 4 pessoas e saíram 3. Portanto, mais 4 menos 3. Ou seja, no primeiro andar eu tenho agora 8 menos 3, 5 pessoas. Segundo andar, eu tenho 5 pessoas. E o que aconteceu? Entrou uma e saiu uma. Portanto, mais 1 menos 1. O número de pessoas no elevador agora são 5. No terceiro andar, o que ocorreu? Entraram 2 e saíram 2. Portanto, 5 mais 2 menos 2 é igual a 5. No quarto andar, o que aconteceu? Tinha 5 pessoas. Entraram 2 e saíram 0. 5 mais 2, 7. E, finalmente, no último andar, que é o quinto andar, o que aconteceu? Havia, aliás, 7 pessoas. Entraram 2 e saíram 6. Então, ficou 8 menos 6, ficaram 2. Portanto, o número de pessoas vai ficar 4, depois 5, 5, 5, e depois 7 e 2.
Então, o número de pessoas que mais aparece continua sendo o 5. E continua sendo a resposta D.